Olá, você que está nos ouvindo, nos vendo aqui. Olá, Alícia. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a salvação. Vamos tratar de 3 perguntas que as pessoas cansam de nos fazer aqui nas nossas redes sociais e que tem a ver com salvação. Mas antes de começar, Alícia, dê o seu alô. Olá, bem-vindo mais uma vez aqui. Se você tem gostado do nosso trabalho, curta, nos siga, indique para os seus amigos, participe e mande suas dúvidas, que nós estamos aqui para responder, para ajudar. Ok. Então, antes de tudo, solta a vinheta. Alícia, nós vamos falar aqui de 3 perguntas que as pessoas têm nos feito. São perguntas recorrentes, todas elas sobre a salvação. Uma semana atrás, e você que está nos vendo aí pode ver nos nossos canais, nós fizemos um vídeo chamado Como Jesus Salva o Ser Humano. E ali nós discutimos o mecanismo da salvação, como é que o sacrifício de Jesus na cruz nos reconcilia com Deus, nos salva. Como isso funciona na prática? Nós acreditamos nisso, mas nós precisamos entender como funciona. Falamos sobre isso. E agora nós vamos falar sobre questões mais específicas. Quem está salvo, quem não está salvo, como isso se aplica no dia a dia, na prática. E a primeira pergunta, Alicia, é uma pergunta que tem a ver com a seguinte questão: todo mundo estará salvo? Será que Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa, etc., no final não vai salvar todo mundo? Então, é uma pergunta que é chamada universalismo, ou seja, a salvação acabará sendo para todos, porque Jesus, o sacrifício dele está ofertado a todos. Então, essa é a primeira pergunta. Todo mundo será salvo? Será que isso é verdade? Ou realmente há pessoas que são salvas, há pessoas que não são salvas? E a resposta para isso, Alice, está num versículo. Há vários versículos que falam disso, mas eu vou usar um especificamente que está lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículos 11 a 13. Diz assim: esse é o apóstolo João que está tendo uma visão do final dos tempos, que lhe foi apresentada por Jesus glorificado, Jesus já junto ao Pai. Depois, eu, João, vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também grandes e pequenos de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Essas pessoas, né, foram julgadas de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, vamos voltar à nossa discussão aqui. O que está sendo descrito aí pelo apóstolo João é o chamado julgamento do grande trono branco. É o julgamento final. A gente costuma chamar de julgamento final. E aí fala claramente que haverá um julgamento. As pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que fizeram, de acordo com como procederam na sua vida. E se há um julgamento, é evidente que nesse julgamento há pessoas que são condenadas e pessoas que não são condenadas.
Então, não há dúvida na Bíblia, que há muitos locais em que isso se fala, que não é verdade que todos serão salvos. A gente pode até querer que isso seja realidade, a gente pode até se sentir melhor se acreditar na ideia de que todos serão salvos, mas não é o que a Bíblia diz. E como a Bíblia é a nossa fonte de orientação, a nossa fonte de entendimento sobre as questões espirituais, acreditar na salvação de todos é uma ilusão. Queiramos ou não, fiquemos satisfeitos com isso ou não, há pessoas que serão salvas, há pessoas que não serão salvas. Ou seja, há pessoas que irão para o céu e há pessoas que irão para o inferno, que é como a gente chama, vamos dizer, o local, a situação, a dimensão, seja lá como a gente queira entender isto, que diferencia os salvos dos não salvos. Alice, seus comentários. Eu acho isso muito importante, porque, assim, existem umas frases assim muito engraçadas, tipo, não matei, não roubei, então não estuprei, sei lá, falado na boca muito de homem também, mas se for mulher terá alguma outra frase, mas é uma frase muito antiga, né? Então, de um tempo muito machista, né? Então, com certeza estarei no céu, ou seja, estarei salvo. E é uma simplificação, Vinícius, é por isso que isso sempre traz muitas dúvidas. Quando você lê esse versículo, a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais com vocês nas próximas perguntas, mas a gente dá uma travada assim e fica pensando, nossa, mas eu não vou saber, porque se o julgamento se dará depois que eu morrer, não tem como em vida eu saber, poder afirmar. Você pode achar, você pode entender, você pode ter sinais, você pode muitas coisas, mas a certeza da salvação, e me corrija se eu estiver errada, só depois, gente, só depois. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado de afirmar esta frase, eu tenho absoluta certeza que eu estou salvo a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. Você pode afirmar, eu estou fazendo tudo o que eu entendo que deve ser feito, o que está na Bíblia, etc., etc., do que diz a palavra, para que eu possa estar salvo. Mas essa certeza que algumas pessoas já fizeram para mim, não, eu tenho certeza, Alice, imagina, não tenho a menor dúvida. Eu acho que é uma coisa meio perigosa, assim, meio. Vamos, Assim, vamos perigosa não, detalhar. gente, mas assim, tipo, você pode ter uma grande surpresa no Vamos futuro. detalhar isso, porque nós estamos indo por partes. A primeira questão é deixar claro: há pessoas que são salvas e há pessoas que não são salvas. Nós não estamos ainda discutindo quem será salvo ou quem não será salvo. E segundo, se eu, como cristão, posso ter a certeza ou não da salvação. Isso Sim, não vamos dizer, passo seguinte. O primeiro passo que nós falamos aqui é simplesmente haverá pessoas salvas e há pessoas não salvas. poderão ser pessoas da sua família, pode ser seu marido, Universalismo, sua mulher. o universalismo que defende a tese que no final todo mundo vai ser salvo, de um jeito ou de outro, Deus vai dar uma solução para todo mundo ser salvo, isso não é verdade. Não é bíblico, não tem suporte na Bíblia. Então, agora vamos dar o passo seguinte desse assunto. Quem então será salvo? Quem vai ser salvo? Então, começamos a entrar na discussão que você estava fazendo. O que a Sim, Bíblia diz? João 3, 16 a 18. João 3, 16,
é o versículo mais conhecido da Bíblia. E eu estou lendo mais 2 versículos adiante. Porque Deus tanto amou o mundo, outras versões diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Repara, Deus deu o seu Filho unigênito, que nós estamos falando aí de Jesus, Deus Filho. Então, ele deu o seu Filho unigênito. Até aí, ele não qualificou para quem ele deu. Mas olha o que vem logo depois. Para que todo o que nele crer não pereça. Então, não perece aquele que crê no Filho unigênito. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Repara, novamente, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, em João e em outros locais da Bíblia, é muito claro. Jesus veio ao mundo para todos. Ele não veio só para mim, ou só para Alice, ou só para os cristãos. Não. Ele veio ao mundo para todo mundo, para todas as pessoas, para todo ser vivente. Quer dizer, não tem uma pré-seleção. Não. Não é branco, nem preto, nem magro, nem gordo, é todo mundo. Mas tem uma condição. Essa salvação funciona para todo aquele que nele crê. Aí tem aquela discussão, mas quem não ouviu falar de Jesus, mas assim, eu não, o índio na Flórida, não vamos entrar nessa discussão. Não, mas peraí, eu quero entrar na discussão. Vamos lá. Não nessa. Essa daí não. Aqui nós estamos falando de gente que já está convertida. Não, você vai entrar. Eu tô falando na situação geral. A pessoa para quem Jesus foi oferecido, que teve acesso a Jesus, que soube de Jesus, que ouviu a pregação sobre Jesus e não quis aceitar Jesus. Não é a mulher muçulmana lá num país que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe que. Não se refere a isso. Essa é outra situação, é o que a Bíblia trata da ignorância, quando a pessoa ignora, o índio, etc. Todo aquele que Jesus ouviu falar de Jesus, Jesus foi pregado, Jesus foi oferecido e a pessoa se recusou a aceitar Jesus, seja lá por que motivo for. Então, quem aceita Jesus, quando Jesus lhe é oferecido, tem a porta aberta da salvação. Quem recusa Jesus, essa salvação não se aplica. Como é que isso funciona na prática? É assim. Peraí, Vinícius, eu quero fazer a pergunta. Eu tenho uma questão semântica. O que é crer em Jesus? Porque, assim, eu conheço muita gente que crê assim, eu creio. É uma bolha. Eu vou responder isso, mas eu queria antes fazer um esclarecimento. Funciona assim: Jesus veio ao mundo e o sacrifício de Jesus deu um cheque para todo mundo, como se fosse um cheque de banco. Vale a salvação, assinado Jesus. Deu para todo mundo, na mão de todo mundo. Todo mundo recebe esse cheque. Agora, há pessoas que recebem o cheque e vão no banco depositar. Ou seja, é aquele que acredita em Jesus. Ele acredita que aquele cheque tem fundos, é para valer, e vai no banco depositar. E aí ele tem acesso ao que está colocado no cheque. Há pessoas que recebem o cheque e pensam que é que nem aquele dinheiro de monopólio. Lembra que a gente joga monopólio? É um dinheiro que não vale, é fake, não tem valor, ou não tem fundos, ou não tem nada a ver. E simplesmente pega o cheque, rasga, deixa na gaveta, cai café em cima, cria poeira, amassa, cai no aspirador, o aspirador aspira. Não vai no banco depositar o cheque.
O cheque lhe é oferecido, Jesus lhe é oferecido, mas a pessoa, por algum motivo, não entende que aquele cheque tem valor, tem sentido e não vai depositar. Como ele não vai depositar, aquilo que o cheque promete não se realiza para aquela pessoa. Ou seja, todo mundo recebe o seu cheque individual, mas só aquele que vai no banco depositar aquele cheque, que acredita que aquele cheque tem valor, tem sentido, tem fundos, é que recebe o valor do cheque. Esse é o sentido de que o sacrifício de Jesus é para todos, mas ele só se torna efetivo para aqueles que acreditam. Porque é óbvio, se você não acha que o cheque tem fundos, você não vai depositar. Muito bem. E o que é achar que o cheque tem fundos? É acreditar que Jesus é o Salvador. Porque você só acha que aquilo vale porque está assinado Jesus, Salvador da humanidade. Você só acha que aquilo é válido, não é dinheiro de monopólio, brincadeira ou qualquer coisa, se você acredita que quem assinou o cheque é o Salvador da humanidade. Então, esse é o significado de eu tenho que acreditar que Jesus é o Salvador. Então, esse é a condição da salvação, é acreditar que Jesus é o Salvador. Vinícius, ainda tem um problema com a semântica. O que é, na prática, acreditar que Jesus é o Salvador, que não seja simplesmente uma frase na sua vida? Porque eu posso dizer, eu acredito que Jesus é o Salvador, mas simplesmente como frase solta no ar, eu quero que você explique o que é crer, o que é acreditar, o que isso significa na vida prática do homem, da mulher, da criança, do ser humano. Eu quero ir além, porque eu acho que muita gente acha que é só proferir esta frase. O que é eu acredito? O que é eu creio que É. Jesus é o Salvador? Então, aí vem a terceira pergunta: é possível ter certeza da salvação? A gente poderia agregar isso. É possível saber se está salvo e ter essa certeza? E aí tem um texto lá em Tiago 2, 17 e 18, que fala com muita clareza. Tem outros textos, mas esse é bem objetivo. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago, que é o irmão de Jesus, está ensinando aqui é que quem salva é a fé. Isso não há dúvida, está claro nas passagens que a gente leu. Mas que fé é essa que salva? É simplesmente declarar: eu sei que Jesus é o Filho de Deus? A Bíblia tem um versículo que diz assim: até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Pois é. Quando Jesus ia salvar, ia libertar pessoas de demônios, quando era comum ele se aproximar, os demônios que estavam na pessoa, né, possuindo a pessoa, dizerem: o que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, os demônios sabiam quem ele era. Então, saber quem Jesus é, simplesmente fazer uma declaração: não, Jesus é o Filho de Deus, e lá na frente Não da é igreja, suficiente. chorar, e disser, não é isso que é a fé de salvação. É um passo, saber que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer, ir lá na frente na igreja chorar, é um passo, é um passo. Mas a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que realmente abre o acesso a Jesus, é você ter uma fé que muda você.
Por isso que Jesus disse em outro local, disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, tem muita gente dentro das igrejas que não estão salvos. Por que não estão salvos? Porque eles estão lá há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos, sei lá o quê, e não mudaram. Eles eram hipócritas, continuam hipócritas. Eles eram insensíveis ao sofrimento humano, continuam insensíveis ao sofrimento. Eles eram fofoqueiros, continuam fofoqueiros. Eles eram egoístas, continuam egoístas. Então, se você diz que aceitou Jesus e esse fato de você aceitar Jesus não te faz mudar, não te faz caminhar na direção que Jesus nos ensinou a fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, como ele resumiu tudo, você não evolui neste caminho. Que fé é essa que você tem que não faz com que você evolua, faz com que você mude? E para concluir a minha fala, e a isso se entra, eu queria dar um outro exemplo da Bíblia, que é Jesus falando com o jovem rico. O jovem rico vem perguntar a Jesus, dizendo assim: olha, eu faço tudo, eu cumpro todos os mandamentos, o que me falta? Ele sabia que alguma coisa faltava para ele. O Espírito Santo estava dizendo para ele: tem alguma coisa faltando na sua vida, meu filho. Você cumpre toda a lei. Então é aquele papo: não mato, não estupro, não Não é? roubo, não é. Ele cumpria toda a lei, mas alguma coisa me faltava. Aí Jesus virou para ele e disse assim: vende tudo que você tem e me siga. O que Jesus estava dizendo para ele? Os seus bens estão na frente de Deus. Deus não está na frente sobre todas as coisas. Então, você precisa que Deus fique na frente na tua vida. Você precisa abrir mão daquilo que está te prendendo. O que te falta é que Deus não está na frente na tua vida. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter bens. O que ela não pode é ter os bens na frente de Deus, ou o emprego na frente de Deus, ou a família na frente de Deus, ou o time de futebol na frente de Deus. Deus é que tem que estar na frente. Então, para provar isso, meu filho, vende tudo e me segue. Aí o que o rapaz se afastou triste porque ele era rico. Ele não quis mudar. A fé que ele tinha não o mudou. Ele fazia as coisas certas enquanto as coisas certas lhe eram confortáveis, enquanto as coisas certas não lhe custavam muito. Na hora que ele teve que fazer uma escolha, ele optou por não fazer aquilo que Deus lhe pedia. Então, a fé dele não transformou. Vamos comparar Abraão. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega o seu filho da promessa, Isaque, e o sacrifique a mim. Todos sabemos que, no final, Deus não permitiu que o sacrifício ocorresse, mas Abraão olhou e disse: eu vou fazer o que Deus me pediu, porque Deus é Deus. Deus me deu esse filho, Deus tem o direito de me pedir esse filho, e eu estou nas mãos de Deus e eu confio em Deus. E ele foi e levou o filho para ser sacrificado. Na hora H, Deus não deixou que o sacrifício acontecesse, porque era um teste. Olha a diferença da postura de um em relação à postura de outro. Para Abraão, Deus vinha em primeiro lugar. A fé de Abraão o transformou, o mudou, como mudou Pedro, que era um medroso, etc., e acabou virando uma pessoa que deu a vida pelo Evangelho, mudou Paulo, que Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, cheio de regras, e ele virou um grande apóstolo, e assim por diante. Então, a fé que salva é a fé que nos muda, é a fé que nos coloca no caminho. E que caminho é esse? É o caminho em direção a Jesus, de ficar parecido com ele, de andar
por esse caminho. Então, esta fé vai nos mudando. A sua fé está viva, ela vai te mudar. Você não será amanhã quem você é hoje. O pecado que você comete hoje, você não vai cometer amanhã, porque você vai aprender. Você vai ser perfeito? Não. Nunca será perfeito. Por isso, você precisa de Jesus Cristo, precisa de salvação. Mas a fé que te abre essa porta é a fé que muda você, que faz com que você cada vez seja melhor em cumprir os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Pois é. Parece tão simples, né? Não parece? Só que na prática não é. Para você ver, Deus antes de tudo, Deus em primeiro lugar. Eu não vou nem repetir uma frase que circula por aí, que é a banalização dessa frase, que vira slogan político. Então, assim, e vira slogan marqueteiro em outras situações, e vira slogan para você aderir a algumas igrejas que não são muito não estão tão presas às questões bíblicas, a movimentos desse tipo e tal. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque Deus estar acima das nossas coisas, Deus estar em primeiro lugar, Deus ser a coisa mais importante para que você conquiste a sua salvação, e a mudança se dá a partir desta inversão de prioridades, a gente precisa tomar cuidado para não virar só uma frase, porque essas questões religiosas, nos últimos muitos anos aí, elas têm sido muito banalizadas. A gente vive uma sociedade hoje muito baseada no eu, uma sociedade que realmente progrediu em vários temas, né? Essas discussões, a maturidade social da gente, ela evita o crescimento da violência, ela reposiciona algumas questões da mulher, ela vê a criança hoje de uma forma diferente, por exemplo, para quem não sabe, criança lá na Idade Média, por exemplo, não era nem considerado. Na época bíblica também não, mas a criança lá, por exemplo, no início do capitalismo, ela era uma mão de obra barata. Se passar mal, se morrer, não estava ali. Pega uma criança de 8 anos e enfia para trabalhar exaustivamente e acabou, até ficar doente. Então a gente tem que. A minha colocação aqui para vocês é cuidado com essa banalização que a gente tem hoje no mundo de hoje. Ela é uma banalização marketológica, política, econômica, ela está em todo lugar. Dessa transformação, né, dessas questões, Deus é a coisa mais importante, Jesus é o passo que você tem que seguir, e não é o seu passo, e não é a sua decisão, e não é o seu desejo. Isso que você falou do jovem rico estava muito bom, Vinícius, enquanto era confortável, enquanto era conveniente. Então, assim, quando a pessoa fala, será que eu estou salvo? Quer dizer, tem essas questões de que a gente só vai saber mesmo lá na hora, mas a gente tem que olhar e pensar assim, nossa, tem um desconforto. O que me causaria desconforto? Ah, não sei, talvez Deus chegar para mim e dizer, abre mão de todo o seu patrimônio. E aí você tem que parar para dar uma refletida. Eu não estou dizendo que a sua tarefa, a sua mudança seja essa. Essa era do jovem rico. A de Pedro era outra, a de Paulo era outra, a de vários discípulos eram diferentes. Cada um de nós tem as suas mudanças que são necessárias e que Deus espera. Pode não ser essa. Mas olhe um pouco para a sua zona de conforto, dá uma pensada. O que você tem que, se fosse tirado, se fosse pedido a você para mudar, que te incomodaria profundamente? Porque eu acho que isso é um exercício. Estou certa, Vinícius? Ah, você está certa. Eu penso um pouco assim, comparando com adolescente. Você pega uma menina, uma adolescente, 13, 14, 15 anos. Tira o celular dessa menina. É um drama, é um sofrimento, porque ela sai do mundo. Ela não está mais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, sei lá onde ela está, no WhatsApp. Ela desaparece do mundo. Se você chegar para ela e pedir o celular dela e ela te der, é um sacrifício real.
é algo que realmente, para ela fazer, está custando a ela. Ela está abrindo mão de alguma coisa que é importante para ela. Um outro exemplo que eu dou é quando Jesus estava de pé junto ao gasofilácio. Gasofilácio, para quem não sabe, é aquele lugar onde a gente coloca a oferta na igreja. Nominho muito É, complexo. gasofilácio é o nome daquilo, onde você bota a oferta. Tem algumas igrejas que passam uma bacia, que passam um saquinho, mas muitas igrejas ainda é aquele lugar que tem um rasgo assim, um Na recipiente. verdade, é uma urna, né, É, Vinícius? O uma nome onde você atualizado bota. seria a Igual quando urna. você votava, quando a gente era mais jovem, né, não tinha máquina eletrônica, votava assim, né, enfiavam o papel numa urna. Bom, Jesus estava ali e chegou um homem rico e depositou um monte de dinheiro. Chegou uma viúva e depositou, sei lá, algumas moedinhas, coisa com R$ 2, R$ 3, qualquer coisa assim. E aí Jesus disse para os discípulos: em verdade vos digo que ela deu mais do que ele. Os discípulos olharam e disseram: mas como é possível? Aí Jesus respondeu: porque ele deu do que lhe sobrava, ela deu do que lhe faltava. A mesma coisa, o jovem rico dava para Deus aquilo que lhe sobrava. Enquanto estava confortável, enquanto estava bom, ele estava tranquilo, ele dava. Na hora que lhe foi pedido para dar algo que lhe faltaria, ele se recusou a dar. Então, quando eu falo em dar hoje em dia, não é necessariamente dar dinheiro. Você sabe qual é a coisa mais difícil das pessoas darem, Alice? Se você acha que tem experiência, do Tempo. seu tempo, abrir mão do seu lazer, abrir mão das coisas que você gosta, para você trabalhar, por exemplo, na obra de Deus. Então, você não quer fazer aquilo porque é mais confortável você ficar em casa, dormir até mais tarde, e ver Vinícius, a posso só novela. fazer um comentário em cima disso? Assim, eu acho que tempo é uma coisa que é muito precioso, mas eu acho que tempo também é muito uma desculpa. Eu acho que o que as pessoas têm muita dificuldade de dar, sabe o que é? Amor. Sim, Porque dar dinheiro não é necessariamente dar amor, sim, é fácil. entendeu? É É fácil. fácil. Às vezes até é transformar o dinheiro. Por exemplo, uma coisa muito comum, né? Uma pessoa vem lá e diz assim: eu não dou dinheiro na rua. Tá bom. E o que que você faz? Não faço nada. Eu não dou dinheiro. Tá bom. Eu também não gosto de dar dinheiro na rua, porque eu não sei o que aquele dinheiro vai significar, e também porque o dinheiro na rua às vezes é R$ 2, R$ 5. Mas eu paro, eu não sou melhor que ninguém, não, aqui. E por acaso, gente, e tem um monte de gente que faz isso. Eu paro, entro na padaria, pergunto para a pessoa: você quer o quê? Vou lá, dou uma conversadinha, entendeu? Isso é uma mistura de gastar seu precioso tempo com usar o seu afeto, a sua misericórdia, a sua empatia. Às vezes, é uma coisa muito curiosa que eu vi outro dia, um vídeo, uma pessoa que saía pela rua falando com pessoas tipo varredor de rua, pedintes, atendentes de lanchonete e tal. E essa pessoa falou assim: minha tarefa é falar oi, dar bom dia, sorrir, olhar para essas pessoas. E a reação das pessoas é uma coisa maravilhosa. Você está num péssimo dia e alguém chegar para você e falar bom dia, entendeu? Bom trabalho, que você tenha um dia de alegrias na sua vida e tal. A pessoa às vezes para, ela precisava só daquele incentivinho, entendeu? Ah, Então, assim, eu acho, Vinícius, eu queria só concluir aqui, eu acho que esse é um tema muito importante, é um tema muito que precisa ser tratado com cuidado o tempo inteiro. O que eu quero dizer?
essa é uma questão que é quase uma plantinha que você tem que regar o tempo inteiro. Você tem que olhar para ela, ver se a coisa está boa, ver se você não está na sua zona de conforto, ver se você realmente não está usando como desculpa a sua falta de tempo, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer o lazer, você tem que não sei o quê, você tem que, né? Você tem que participar do seu clube, você tem que fazer atividade física, né? Então, é uma plantinha, é uma metáforazinha E mesmo disso. Você tem que regar, eu você tem queria, que olhar para ela. eu queria aqui pegar, já passando para o final, porque voa, né, a nossa conversa aqui, Voa, voa, é, voa, voa. e discutir a questão que você falou. Eu posso ter certeza da salvação? A Bíblia, pelo que a Bíblia fala, é possível sim ter certeza da salvação. Porque tem lá, chega um momento que Davi diz assim: não tireis de mim a alegria da salvação. Quer dizer, ele Adoro antes essa de passagem. cometer o pecado, ele tinha essa alegria, ele tinha essa certeza. Há locais em que isso é falado. O apóstolo Paulo fala da certeza que ele tinha. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa certeza ela é muito mais difícil, ela é muito mais fugaz, ela é muito mais sutil do que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensam assim: eu fui lá, aceitei Jesus, fui batizado, acabou. Estou salvo. Não importa que vida que eu leve, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E a gente acabou de dizer que a fé verdadeira, a fé da qual a Bíblia fala, não é simplesmente chegar e falar Jesus é o Filho de Deus e acabou. Não, a fé verdadeira é aquela que está te mudando. É como você olhasse para as suas obras, para aquilo que você faz para si mesmo e para os outros, e me disse continuamente o que essas obras estão te mostrando. As obras são como um termômetro. Você quer saber se você está com febre ou não? Você bota o termômetro. O termômetro não é a doença, e muito menos a cura da doença, mas o termômetro que te indica se você está com febre, e a febre é uma indicação de que é uma doença. Ou seja, o termômetro é uma medição indireta da doença. As obras não é a salvação. As obras não são a fé. A fé é a fé. Mas as obras indicam, apontam, medem que a fé que a pessoa tem está viva. Foi isso que Tiago falou. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com minhas obras, vou mostrar a minha fé. As obras demonstram a fé. As obras são um termômetro, uma indicação da fé. Então, você quer saber se você está salvo? Olhe para dentro de si mesmo com frequência e verifique. Eu melhorei? Eu abandonei aquele pecado de estimação, sei lá, que eu tinha dificuldade de ter. Deus tem mais importância na minha vida. Os mandamentos que Jesus me deu, eu estou tendo mais prazer em cumprir, estou cumprindo esses mandamentos de uma forma mais constante e melhor. Isso indica que eu estou mudando. Se eu estou mudando, há uma fé que está causando essa mudança, e esta fé vai me levar à salvação. Agora, você olha para trás e você é o mesmo há 30 anos, você tem a mesma dúvida, você não superou a dúvida, você faz as mesmas coisas, a sua vida espiritual é seca, a sua vida espiritual não tem evolução, você tem que tomar cuidado. Então, se você está caminhando na fé, você vai se sentir mais próximo de Deus, você vai sentir sua espiritualidade crescer, Deus vai falar com você com mais frequência, Deus vai te dar tarefas com mais frequência. Isso quer dizer que você está no caminho, você está caminhando. Você está perfeito? Não. Você está pecando? Ainda está pecando. O apóstolo Paulo falou que ele pecava.
mas significa que você está caminhando. Se você está caminhando, a tua fé está viva. Se você está andando pela estrada, a sua fé existe, ela está ali, ela está te mudando. Sua fé está produzindo obras em você mesmo e nos outros com quem você tem contato. É assim que você pode ter certeza da sua salvação. Dúvidas sobre o tema? Temos outros lugares para você dar uma olhadinha. Veja os nossos vídeos sobre esse tema, nossos posts, tá lá. A gente sempre fala dessas coisas, a gente repete, a gente traz de volta. Às vezes surge uma pergunta que é um pouquinho diferente, então a gente tenta encontrar um caminho novo para explicar, tá bom? Mas vai lá, procura que vai ser legal. Nos siga nas redes, dê seu like, chame amigos para participar, irmãos da fé e todo mundo. Até mais. Ok, Alice, obrigado por compartilhar aqui a bancada comigo. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém.